Olá, seja muito bem-vindo na nossa aula para nos aperfeiçoarmos no nosso conhecimento bíblico. Essa aula foi feita especialmente para você. Eu sou o pastor Leonardo, a gente está aqui direto do Instituto Mundo Bíblico. Esse para a gente é uma alegria muito grande. Eu estou realmente muito animado, muito satisfeito, porque eu creio que essa aula vai poder produzir no coração frutos que tragam novidade, frutos que tragam crescimento espiritual na sua vida. Eu queria que você fosse se apresentando, diz o seu nome, qual a sua cidade, se você faz parte de algum ministério, se você está na frente de algum projeto, né, se é professor de escola bíblica, se está no ministério de louvor, de adoração, conduzindo uma célula, seja qual for, eu queria que você colocasse, se apresentasse, né? A gente está aqui esperando mais pessoas chegarem para que a gente possa estar esses momentos juntos, né, aprendendo sobre a palavra de Deus, né? Mas independente, mesmo que você não seja um pastor, mesmo que você não seja um diácono, um presbítero, eu realmente acredito que essa aula vai ser profundamente edificante para a gente, né? Que bom, que bom. Tem gente chegando aí de todo o Brasil, né? Olá, pessoal, né? Que bênção poder estar aqui com vocês, né? Dividindo, compartilhando esse momento tão singelo, tão especial. Por uma questão didática, o Gustavo e o Júnior vão estar aqui com a gente, respondendo tudo que você precisar. A gente está separando a diaconia da mesa e a diaconia do chat, né? A diaconia do palavra, o serviço da palavra e o serviço aí da organização. Então, Gustavo e Júnior, duas pessoas muito especiais aqui do mundo bíblico, vão estar respondendo tudo que você precisar. Dá um oi aí para eles que eles vão te responder com o maior carinho, com a maior atenção possível. Que bom, né? Que bom que você está chegando. Sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos aqui à nossa aula. O que eu vou fazer agora é eu vou colocar os slides na tela para você, para que a gente possa assimilar o conteúdo da melhor forma possível. Então está aparecendo aí para você os slides. Todo mundo vendo então, né? Então vamos prosseguir. Nessa aula, eu quero explicar quais são as 5 barreiras que te impedem de entender a Bíblia. E se você ficar comigo até o final, eu tenho certeza que essa aula vai impactar a sua próxima leitura ou seu próximo estudo bíblico. Quero te explicar e te ajudar a superar aquela dificuldade de interpretar os textos bíblicos, te ajudar a entender como reconhecer uma ideia central, te ajudar a encontrar as palavras-chave na hora da leitura e também dar dicas de como fazer associações entre os textos bíblicos. Ainda vou revelar qual é a chave para interpretar o Novo Testamento. Eu também vou falar sobre um erro que é muito comum e que você provavelmente comete na hora de ler a Bíblia. Esse erro é sobre a ênfase na hora da leitura. Ele parece sutil, mas você já vai entender a seriedade desse erro. Na hora que eu explicar, você vai entender como ele é perigoso. Nós vamos falar também sobre o grande vilão dos nossos tempos, principalmente para nós brasileiros. E como pastor, eu realmente fico muito preocupado com o que tenho visto. Estou falando sobre a nossa cultura, o impacto que a nossa cultura tem sobre como entendemos a Bíblia e principalmente como o Evangelho tem sido distorcido, simplesmente porque nós deixamos a nossa cultura influenciar na interpretação da Escritura. Isso é muito sério, gente. E nessa aula, vou dar algumas explicações que irão trazer clareza para a sua vida. Vocês estão vendo que a nossa aula vai ser bem legal, né? Então escreve aí nos comentários, vê se vocês estão gostando do tema. É sempre muito importante para a gente receber um retorno seu. Essa aula também é para você descobrir se você se encaixa num desses grupos, se você passa por alguma dessas dificuldades, por alguma dessas situações. Creio que essa aula vai te ajudar. Então pensa nas situações. Você lê e relê a Bíblia, mas não consegue fazer ligações entre os textos bíblicos. Fica com diversas dúvidas quando começa a ler a Bíblia e não entende o que aquele texto está dizendo e fica frustrado com isso. Essa aula também é para você que tem dificuldade para interpretar a Bíblia, não sabe fazer uma exegese de um texto e por isso fica com medo de falar alguma bobagem sobre a Bíblia, simplesmente porque você interpretou errado.
E também, esse conteúdo é para você que quer aumentar o seu conhecimento bíblico, quer entender a Bíblia com mais profundidade, quer mais intimidade com a palavra. Se você se encaixa em alguma dessas descrições, então essa aula vai te ajudar muito. Quero avisar também que essa aula não é somente para pastores, líderes de ministério. Então, se você está aqui, seja um novo convertido ou simplesmente está buscando mais conhecimento, essa aula é para você também, ok? Certo, pessoal? Tudo entendido? Então, vamos lá para a nossa aula. O tema da nossa aula é por que não consigo entender, crescer e me relacionar com a palavra. Eu quero avisar que esta aula terá uma duração de aproximadamente 40 minutos. E recomendo que você pegue papel, caneta para anotar aquilo que você acredita ser importante para a sua vida. Ou até mesmo para anotar alguma coisa que Deus falar ao seu coração. Olha só o que você vai perder se não ficar para a nossa aula. O Sandro Pires, nosso aluno, deixou um comentário, compartilhou um comentário com a gente que eu quero ler para você. Olha só. Aprendi muito com todos os professores, super indico, metodologia bastante prática. O André Luiz Barreto disse, uma ótima proposta de crescimento bíblico e teológico, conteúdo de estudo muito bem elaborado e sério, todos à luz das escrituras sagradas. Indico a todos que queiram aprender e crescer mais no conhecimento da palavra de Deus. Já o Gustavo Branco diz assim, incrível, algo tremendo está acontecendo através desse conteúdo. Vocês viram? Então agora é o seguinte, eu quero saber quem está comprometido em ficar comigo até o final desta aula. Vamos lá? Coloca aí no chat para mim, para eu ver quem está comprometido até o final. Deixa eu ver, eu me comprometo. Legal, gente, todo mundo se comprometendo, é isso aí. Eu também estou comprometido em dar o meu melhor nessa aula. E para você que falou que se compromete, eu vou entregar um presente especial, ok? Então, para quem ficar até o final, eu vou entregar um presente especial. Bom, um ponto muito importante de ressaltar aqui, e talvez você esteja se perguntando, por que nós estamos fazendo esse aulão gratuito? Primeiro, é pelo simples fato que nós do mundo bíblico realmente estamos comprometidos em ensinar o Evangelho. E também, por termos muitos cursos pagos, isso nos possibilita ter muitos conteúdos gratuitos para as pessoas. E é bacana contribuir dessa forma. Segundo, é porque nós queremos que as pessoas conheçam a importância de estudar a palavra e assim conheçam o nosso conteúdo e a nossa metodologia antes de finalizarem suas matrículas para um de nossos cursos. Então vamos lá. Nessa aula, como eu falei, eu me comprometo a entregar o meu melhor, a me esforçar para que você saia daqui com um conteúdo realmente relevante para a sua caminhada. E assim que eu terminar de falar sobre esse conteúdo, eu vou avisar que vou falar sobre o nosso curso de bacharel livre em teologia. E se você ficar de certa forma incomodado com isso, eu já estou avisando agora, certo? Você pode pegar o conteúdo dessa aula toda e aplicar na sua vida e caminhada espiritual, porque eu sei que vai te ajudar muito. E assim que eu começar a falar sobre a oportunidade única que eu vou abrir nesta aula, você pode sair da sala sem problema nenhum. O que eu quero nesse momento é te ajudar a superar essa dificuldade que você está passando, certo, pessoal? Todo mundo entendeu? Ok? Todo mundo comigo? Todo mundo entendeu a proposta? Entendeu sobre a questão da aula? Tudo certinho? Ok? Posso continuar e entrar no nosso conteúdo da aula? Então, o pessoal concordou, que bom, então vamos lá. Então eu vou virar a tela para me apresentar para quem ainda não me conhece. Um instantinho aqui, vou virar a tela para você, ok? Bom, eu voltei aqui, ok? Só dá um ok para mim, para eu saber que está tudo ocorrendo certinho. Dá um ok aqui no chat para mim, para saber se a minha imagem está chegando direitinho, para a gente poder acompanhar o funcionamento, né? Dá um ok, estão me vendo... Ok. Tá todo mundo me vendo, né? Beleza. Se você já faz parte do Instituto Mundo Bíblico, você já me conhece. Mas se você já está chegando agora, né? Se você está fazendo parte aí da nossa transmissão, eu quero me apresentar para você. Eu sou o pastor Leonardo, sou pastor da Primeira Igreja Batista de Içara. Me formei em teologia no Rio de Janeiro, na Faculdade Batista do Rio de Janeiro. E agora estou tendo um privilégio, uma grande honra de fazer parte desse curso online do Instituto Mundo Bíblico, que
já alcançou diversos países, alcançando aí em média aí em torno de 7.000 alunos. O meu propósito, o meu desejo é que realmente essa aula seja profundamente edificadora. O meu compromisso é de colocar 100% do meu coração, do conhecimento, para que isso seja realmente bênção na sua vida. Mas eu quero te pedir, desligue o seu celular, tudo que possa te distrair nesses momentos. Eu te peço para que você coloque toda a distração de lado, para que você possa estar concentrado na nossa conversa, nessa aula, porque como eu tenho falado ao longo de toda essa transmissão, eu realmente creio que isso vai ser abençoador na sua vida. Vamos de volta agora, vão aparecer os slides aí para a gente acompanhar a nossa jornada, para que Deus realmente possa trabalhar nos nossos corações. Aparecendo aí de volta. Ok, então vocês deram um retorno para mim, que está todo mundo enxergando aí a telinha, né, para a gente ver os slides. Então, já que todo mundo me deu um ok, podemos começar. A frase, a pergunta que eu começo é: por que eu não consigo entender a Bíblia? E a gente pode desdobrar essa frase em outras, né? Por que o meu crescimento bíblico não aumenta? Ou por que eu não consigo relacionar aquilo que eu aprendo na Bíblia com a vida, com a prática, com as questões diárias? A ideia é que a gente comece a enxergar as verdadeiras barreiras que impedem a gente desse processo funcionar, desse entendimento acontecer. E as 5 barreiras estão aí para você: a interpretação, a ênfase, a cultura, a relação, se é sistemática ou se é aleatória, e a lógica. A partir de agora, eu quero trabalhar cada um desses passos para que a gente vá destruindo barreira por barreira. Então, a primeira barreira a ser destruída é a barreira da interpretação. Por mais simples que pareça, interpretar corretamente é um passo indispensável. Não tem como ler a Bíblia achando que a interpretação é uma coisa menos importante do processo. Então, quando você faz a leitura, você precisa organizar, retirar a ideia central, ver quais são as palavras-chave. Palavras-chave são aquelas palavras que repetem, que vê que elas estão dando ênfase no texto, né? O contexto primário, o contexto secundário, palavras que usam para conectar. Vou dar um exemplo para a gente pensar. Pensa no texto de Apocalipse, que Jesus começa a conversar com a igreja e Jesus começa a chamar a atenção que a igreja não está vivendo o que deveria. E ele fala: eis que estou à porta e bato. Então, quando você for ler isso, você precisa entender qual é a ideia central. Qual é a ideia central que está por trás dessa frase? Eis que estou à porta e bato. A ideia central é a exortação. Jesus está falando com uma igreja que acha que pode administrar a vida cristã sem Jesus. Jesus está pedindo: deixa eu ser o centro da igreja de novo. Então você começa a escutar as palavras-chave, ouço, porta, você marca no seu texto quais são essas palavras que estão trazendo, enriquecendo o conteúdo para você. Então, quando você lê e não se preocupa com quais são essas palavras-chave, a tendência é que você leia mal, que você interprete mal. Então, o contexto primário é o contexto que está por trás de tudo isso. Então, João está na ilha de Patmos, recebendo uma revelação dentro de um período crítico na história da igreja. Então, esse é o contexto primário. O contexto secundário é que Jesus está falando especificamente com uma igreja. Então, quanto menos você conhece o contexto primário e quanto menos você conhece esse contexto secundário, maior a possibilidade de você fazer uma interpretação, uma leitura equivocada. Então, percebe que sempre vai ter palavras de conexão, e partiu, a gente vê muitos evangelhos, né? Então, preste atenção, porque essas palavras de conexão vão trazer um significado especial. Então, a gente lê o texto com muita pressa, a gente lê o texto de uma forma desorganizada. Então, para a gente derrubar a primeira barreira, que é a barreira da interpretação, eu chamo a sua atenção para reconhecer a ideia central, pensar nas palavras-chave, fazer essa diferença entre contexto primário e contexto secundário, enxergar quando aparecem essas palavras de conexão, as associações,
quando é linguagem figurada, porque às vezes aparece um texto e todo, né? E todo homem, e toda mulher. Você precisa perceber se esse todo é literal, se é figurado. Muitas vezes é um sentido literal e a gente está pensando figurativamente, ou vice-versa. Então eu separei para você o texto de Apocalipse capítulo 3 para a gente justamente ver essas ideias que a gente está conversando. Então ele começa lá: conheço as tuas obras, que tem nomes de que vive e está morto. Então, qual é a ideia central? Qual é esse pano de fundo? Né? Qual é esse contexto primário? Qual é esse contexto secundário? Então eu quero que você enxergue tudo isso aqui dentro desse texto. Então, a ideia central é de Jesus Cristo chamando ou repreendendo, é um texto de repreensão. Repreensão de quem? De Cristo com a sua igreja. O texto, então, não está falando nem de novo convertido ou de quem não é convertido. Necessariamente, o texto é específico para uma igreja que está se perdendo. Então, a ideia central do texto eu sei quem é vocês e agora eu vim aqui para chamar a atenção de vocês, ok? Então agora presta atenção aí nas palavras-chave. Então logo no primeiro versículo você tem o conheço, né? Conheço é uma palavra-chave, porque em toda essa parte do texto essa palavra está se repetindo. Versículo 5 fala: ao que vencer será vestido, né? Quem é esse que vai vencer? Outra palavra-chave, né? O vencer, essa palavra que vai ser repetido. Conheço as tuas obras, ele está repetindo várias vezes: conheço, conheço, conheço. Então, se tem essa palavra repetindo conheço tantas vezes, o sentido do texto está por trás dessas palavras. Quem tem ouvidos, ouça. Isso é de outras palavras-chave desse texto que, se você não prestar atenção nessas palavras-chave, o sentido do original do texto, então, está sempre por trás dessas palavras-chave. Preste atenção nas conexões, né? Se é figurado, se não é figurado. Sinagoga de Satanás, isso está querendo dizer que é o quê? É figurado, não é figurado? Então você precisa ir lá e estudar. Sinagoga de Satanás é uma outra denominação diferente da sua? Não. Então, se você lê Sinagoga de Satanás e pensa que é a igreja do irmãozinho do lado, você está lendo o texto errado. Porque Sinagoga de Satanás não tem a ver com denominação. Era um grupo de incrédulos que estavam no mesmo lugar, pensando no judaísmo, falando do judaísmo e negando o cristianismo. Então, ou então, quando a gente vê a palavra todo, tome cuidado se essa palavra todo tem um sentido literal ou não. Um texto muito comum é no Antigo Testamento ainda, que fala para destruir todos os da terra prometida. E a gente vai perceber que esses todos não é literal, é figurado, é no sentido de hipérbole, né? Então, a mudança de tema. Então, dentro ali do texto de Apocalipse, vê aonde que vai mudar o tema. Tenha cuidado de, às vezes, você começar a trabalhar um outro tema e ele ainda está falando de uma mesma coisa. E o ponto principal, a hermenêutica. Jesus Cristo é sempre a nossa base de interpretação. A gente sempre usa o Novo Testamento para interpretar o Antigo Testamento. Então, toda vez que a gente não começa de Cristo ou não começa do Novo Testamento, a possibilidade de a gente ficar empacado nessa barreira é muito grande. Então, a primeira barreira a ser destruída ou ser vencida é a barreira da interpretação. Se eu interpretei mal, eu já estraguei todo o início da minha arrancada. A segunda barreira a ser enfrentada e vencida é a ênfase no leitor. E aqui quase todo mundo comete esse erro. Isso atrapalha o nosso crescimento, isso atrapalha o nosso entendimento. A nossa tendência é de querer achar a gente nas páginas da Bíblia. A gente vai folheando as páginas da Bíblia como se a gente quisesse se descobrir, como se a gente quisesse saber sobre a nossa vida. Ué, pastor, mas a Bíblia não é para instruir o nosso coração? É claro que é. Mas existe um segredo muito importante. Quando você folheia as páginas da Bíblia, quando você lê a Bíblia, você está lá para descobrir mais de quem é Cristo. E eu gosto de fazer essa provocação. Eu leio a Bíblia para ver o meu reflexo nela. E aí, quando eu vejo o meu reflexo, o que vai aparecer de Cristo está na minha sombra. Então, eu descobri alguma coisa sobre Cristo, mas tudo que eu aprendo sobre Cristo vem carregado ou vem subordinado ou vem escondido na minha sombra.
Então, o meu conhecimento é sempre um conhecimento confuso, é sempre um conhecimento que não tem raízes, que não tem profundidade. Agora, a Bíblia foi feita para que, ao folhear, ao ler as páginas, você veja o reflexo de Jesus Cristo. E quando você vê o reflexo de Jesus Cristo, e quando você olhar para você mesmo, aí a sua identidade, você vai aparecer na sombra de Cristo. A questão é simples. Ou Cristo está aparecendo na sua sombra, ou você está aparecendo na sombra de Cristo. Então, são duas formas de ler a Bíblia radicalmente diferentes. E como eu falei, é claro que a Bíblia vem para trazer respostas para as nossas vidas, mas primeiro a gente abre a Bíblia para enxergar a verdade. Primeiro a gente abre a Bíblia para enxergar a revelação de Deus. E depois que a gente enxergou a verdade, aí a gente vai começar a se perceber melhor, receber conselho, receber instrução, porque se eu inverto essa lógica, em vez de eu me alimentar na Bíblia, eu vou me sentir ainda mais perdido. Aquelas coisas de a gente abrir a Bíblia de uma forma assim meio sem direção, e aí eu acabo querendo que aquilo vire um conselho, porque eu estou tão preso ao desespero, ao imediatismo, que eu não consigo, que a Bíblia vai me mostrar quem é o meu Deus. Resumindo a ideia, eu busco a Cristo e por consequência me acho. Não é eu busco a mim mesmo e com consequência eu acho a Cristo. Se inverteu a ordem, a minha leitura da Bíblia já está completamente comprometida. Lembra que a Bíblia fala para você, buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o coração? Ou seja, o conselho que a Bíblia está dando para a gente é, quem você está buscando? É o seu coração? São as respostas? Ou você está buscando a Cristo? O erro sutil é buscar o seu próprio coração na palavra de Deus. Busque e você vai encontrar. Eu quero deixar um exemplo aqui para você quando a gente erra a ênfase. Se a gente muda a ênfase, a gente se perde. Não foi isso que a gente conversou? Então, eu quero deixar um depoimento de uma irmã em Cristo que foi impactado pela percepção da ênfase no lugar correto. Acompanhe. Olá, paz e graça. Meu nome é Marina Malta e eu sou aluna do curso Bacharel em Teologia. A transformação que está ocorrendo na minha vida é a forma de como olhar para o meu próximo. Antes, eu olhava para o meu próximo e já fazia um pré-julgamento, quer seja pela aparência, pela roupa, pelas suas atitudes, pelo seu falar. Eu não tinha uma medida, eu fazia um julgamento sem medida. Hoje eu vejo o meu próximo como a mim mesma, frágil e totalmente dependente do Senhor Jesus. Eu agradeço imensamente a vocês do Instituto Mundo Bíblico por esse curso maravilhoso, que através desse curso eu tenho crescido diariamente na graça e no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor tem me abençoado porque está me dando a oportunidade de falar do Evangelho às pessoas que estão necessitando ouvir a boa palavra do Senhor. E na medida em que eu vou crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, eu tenho uma intimidade maior com o meu Deus. E eu peço para Ele, para que Ele mostre para mim os seus propósitos na minha vida. E eu tenho certeza que Ele vai me prolongar os dias para que eu possa colaborar na sua obra maravilhosa de Cristo da salvação em Jesus. E eu tenho certeza que Ele vai permitir eu levar o Evangelho a todas aquelas pessoas que estiverem ao meu alcance. Muito obrigada. Essa é uma nossa aluna. E como você pode perceber, essa mudança na ênfase fez um grande significado e um grande impacto na vida da nossa irmã que está acompanhando aí o nosso curso. O nosso desejo é que isso aconteça também nos nossos corações.
Então nós já falamos de duas barreiras e agora a gente vai entrar na barreira talvez que seja a maior de todas, que é a barreira da cultura. E eu vou colocar para você o texto de Marcos capítulo 16, que diz que os sinais acompanharão os que creem. E a provocação que eu faço é que a cultura vai te impedir de entender esse texto, de forma que você vai ler esse texto dezenas e centenas de vezes e nunca vai conseguir entender, porque afinal de contas, ou você interpretou certo, se você deu a ênfase certa, e você consegue vencer a barreira da cultura para que isso realmente aqueça e transforme o seu coração, ou é a cultura que interpreta para você e você acha que é o Espírito Santo que está interpretando para você. Então, tome cuidado. Então, a gente pega esse texto e transforma esses sinais acompanharão os que creem como se fosse uma marca, um selo, né? Então, quem crê tem esse sinal, quem não crê não tem esse sinal. Então, quase como se fosse um sinal de legitimidade, de puro sangue. Quem tem os sinais é puro sangue, quem não tem os sinais não é puro sangue. O problema é que o texto não está falando de uma questão litúrgica. O que é litúrgico? Litúrgico tem a ver com culto, é a forma que você trabalha o seu culto, as músicas, se você dá espaço, oportunidade para as pessoas falar, ou se tem um louvor, se o louvor é antes da palavra, se a palavra é antes do louvor. Então, a liturgia tem a ver com uma forma que a gente organiza o culto. Então, dentro da nossa cultura brasileira, a gente pega Marcos capítulo 16 e a gente pensa que o texto está falando da liturgia, do culto, de como se organiza, de que aquilo é uma marca para as pessoas que creem. O texto não está falando disso, nada disso. O texto está falando de uma questão missional, evangelística. A cultura distorce. Só para a gente começar a entender, o texto começa com Jesus combatendo a incredulidade dos discípulos. Jesus aparece para as mulheres e fala para as mulheres, o anjo primeiro aparece para as mulheres, fala para as mulheres avisarem os discípulos. As mulheres avisam e os discípulos não acreditam. Aparece para os discípulos no caminho de Emaús, fala para os discípulos não acreditam. Então, o texto começa Jesus repreendendo. Meus queridos, eu falei algumas vezes que eu tinha ressuscitado. Por que vocês não acreditaram nas mensagens que eu mandei para vocês? Então, o texto começa com Jesus repreendendo, depois encorajando, porque nunca a palavra vem só com repreensão. A repreensão é sempre seguida na Bíblia de um encorajamento. E depois que Jesus encoraja aqueles discípulos a terem mais fé, a serem mais perseverantes, Jesus comissiona esses discípulos. O que significa comissionar? Significa que ele envia. Agora vocês vão pregar o evangelho, vocês vão por todos os lugares anunciando a mensagem do evangelho e eu vou dar uma marca para vocês. Enquanto vocês estiverem indo, sinais vão apoiar vocês para transmitir segurança, para que essa incredulidade que fez com que vocês não acreditassem que eu ressuscitei, não seja empecilho para vocês pregarem a mensagem do Evangelho. E aí Jesus apresenta então os sinais que vão acompanhar enquanto os discípulos estiverem fazendo a obra. Então os sinais são, primeiro, expelirão demônios, segundo, falarão novas línguas, 3, curar os enfermos, 4, não sofrer danos de animais venenosos. Então o texto faz essa construção dos sinais. A nossa cultura pega esses sinais e, primeiro, elas escolhem o que a gente gosta e joga fora. Então, geralmente, esse sinal dos danos de animais venenosos, a gente finge que não está nessa lista. Então, a minha primeira provocação, todos os sinais estão aí. Então, se fosse correto acreditar que essa era uma marca como se estabelecesse essa fé é legítima, essa fé não é legítima. Então a gente teria que ser desafiado e entender que quem não tem esse quarto sinal não tem uma fé legítima. Ou seja, isso destrói toda a interpretação do texto. Agora vamos pensar para além da nossa cultura brasileira, para a gente enxergar esse texto como ele realmente é, sem a interferência da nossa cultura. Então, os discípulos eram simples pescadores, sem carro, sem avião, e quando eles receberam essa ordem
de Jesus, eles iam precisar percorrer longas distâncias. Então, a gente vê ao longo dos primeiros séculos que os discípulos foram para a Espanha, para Roma, para a Índia, para o norte da África. Então, de Israel, eles foram se espalhando por todo o mundo conhecido. Agora, imagina esses discípulos, simples pescadores, homens humildes, viajando longas distâncias, enfrentando o tempo, a precariedade, incapacidade, animais. E agora você vai imaginar Pedro, um pescador, falando em espanhol, ou Tomé, viajando. A tradição diz que ele foi parar na Índia. Agora imagina Tomé falando um dialeto hindu, o Zebedeu falando línguas ali da Alemanha, línguas germânicas. Agora imagina como que esses homens tão simples, no meio dessas viagens, iam conseguir falar essa língua, porque o objetivo aqui é que eles levassem a verdade do Evangelho onde quer que eles fossem. Agora pensa comigo, nessas viagens, Jesus está dando uma informação muito importante, porque eles estão viajando no meio do mato, eles estão viajando sem... não é nem na classe econômica, eles estão viajando da forma mais precária possível. E Jesus fala para eles, não se preocupem com os bichos, não se preocupem com as ameaças da viagem, porque se algum bicho picar vocês, se algum animal picar vocês, morder vocês, eu garanto que vocês não vão morrer. E quando vocês chegarem lá, nesses países distantes, nesses lugares distantes, vocês vão ver cura e libertação. Porque quando vocês levarem a mensagem do Evangelho, vocês orarem por cura e libertação, eles vão saber que vocês são meus. E vocês vão saber que eu estou com vocês. Ok? Então, quando a gente lê esse texto sem a interferência da nossa cultura, a gente começa a entender que se a cultura estiver entre a gente nunca vai conseguir ler o texto. Ou seja, a gente lê esse texto centenas de vezes acreditando que Jesus está querendo estimular você ter o dom de expelir demônios ou o dom de falar novas línguas. A sua cultura faz com que você entenda esse texto assim. Então isso é uma barreira que faz com que você fique preso sempre no mesmo lugar. E a gente acaba transformando um fenômeno que é missionário num fenômeno interno, do culto, de dentro da igreja. Os sinais não são um título para dizer ou provar a realidade da nossa fé, mas são um cuidado de Deus, que cuida da incredulidade de cada um dos seus discípulos com muita misericórdia, se revelando um Deus presente. A pergunta que eu faço para você é, se o chamado ainda é real hoje, quais sinais realmente são necessários hoje? Quando você for chamado para pregar a Deus na África, na Europa, em qualquer lugar, será que a gente está pensando em sinais como se fosse um grupo de coisas que vai acompanhar a fé? Eu chamo a sua atenção, esses animais que picam e você não morre, será que realmente esses são os sinais que vão mostrar que você crê ou não crê? Então, cuidado. O texto ele é circunstancial. Então, porque ele é circunstancial, você precisa entender que quando você estiver indo pregar o Evangelho, sinais vão te acompanhar para te equipar enquanto você prega. Então, hoje, falar línguas diferentes não é a coisa mais importante enquanto você está indo evangelizar. Outras coisas serão necessárias. Agora, não se engane. Sinais vão acompanhar aqueles que creem. E quando você for anunciar o Evangelho, esses sinais estarão contigo. A cultura é aquilo que traz valores e respostas, significados. Dentro do pensamento brasileiro, a gente tem muita coisa de perder o controle, porque o brasileiro está sempre sendo oprimido, sempre trabalhando, e muitas vezes não consegue chegar onde sonharia. Então eu chamo isso da teologia do carnaval. O brasileiro precisa de um movimento onde ele vai perder o controle, onde ele vai esquecer quem ele é porque ele quer se liberar. Então essa teologia que aparece no carnaval também aparece dentro da igreja. A gente não consegue entender muito bem isso porque sair do jugo para a gente é uma coisa muito importante. Então quando o texto, por exemplo, fala não se embriagar, existem duas possibilidades.
A cultura vai te dizer, não se embriague com vinho, se embriague com o Espírito Santo. Isso é uma interpretação da cultura. Mas a Bíblia está querendo dizer, não se embriague com vinho e se torne sóbrio com o Espírito Santo. Só que sobriedade, dentro da nossa mentalidade, não é uma coisa que a gente gosta, porque a gente está sempre sendo amarrado, perseguido, trabalha muito, ganha pouco. Então, a ideia de sobriedade para o brasileiro é uma coisa que incomoda a gente. Então, a gente prefere a liberdade de não ter nada que controle a gente, e a gente traz isso para dentro dos nossos cultos. Então, são sentimentos muito visíveis da nossa cultura: relaxar, extravasar, perder o controle, não ter ninguém mais sobre a nossa vida, ser importante, ser reconhecido, dar a volta por cima, superação, a liberdade, a sensualidade, o que algumas pessoas chamam da síndrome do vira-lata, né? A ideia é que o brasileiro tem sempre um sentimento de não ter pedigree, de não ter raça, como se o brasileiro fosse um eterno vira-lata. Esses sentimentos da cultura vão entrando tão forte dentro da gente que quando a gente pega esses textos, por trás das perguntas habituais, sempre se esconde a cultura deformando os significados. Ou o evangelho desmascara a cultura, ou a gente vai deixar que a cultura continue dominando a nossa forma de ler a Bíblia. Pense nessa lista de coisas que eu falei sobre a cultura brasileira. São elas que geralmente fazem você entender a Bíblia de uma forma equivocada. Ou você é dirigido pela cultura, ou você é dirigido por um outro tipo de conhecimento. Agora nós vamos para a quarta barreira, já vencemos aí a boa parte das nossas barreiras. É olhar para a Bíblia aleatoriamente. Se você vai reparar, a maioria dos textos que a gente escuta domingo após domingo são sempre nos mesmos textos que a gente já decorou. E a gente não se percebe que a Bíblia tem livros históricos, proféticos, poéticos, Novo Testamento, Antigo Testamento. Se a gente quiser estudar a Bíblia para que a gente entenda, a gente precisa lembrar que a palavra de Deus nos ensina, toda a Escritura é divinamente inspirada, não é só uma porção dela, não é só um pedaço dela. Então a Bíblia vai falar sobre temas como fé, obras, liberdade, soberania, amor e juízo. Então nós temos a tendência a olhar um ponto da Bíblia e a gente acaba se fixando. Então a Bíblia lá em Tiago fala sobre obras, então pego só aquilo que está em Tiago e esqueço que o resto da Bíblia também fala sobre obras, então eu não organizo o que a Bíblia fala sobre o assunto. O erro então consiste em ficar com só um dos ângulos e desconhecer os outros ângulos, ou agrupar um monte de respostas sobre o mesmo tempo de uma forma mais bagunçada, mais equivocada possível. A barreira da aleatoriedade traz o entrave de que a gente não consegue conhecer com profundidade os significados bíblicos. Vou dar um exemplo para você. A Bíblia fala sobre fé praticamente de Gênesis a Apocalipse. Então, quando a gente está preso na barreira da aleatoriedade, quando a gente pensa em fé, a gente pensa só numa certeza de coisas que não aconteceram, mas vão acontecer. Então, fé é uma expectativa, vai dar certo, vai acontecer, vai dar certo. Só que a palavra de Deus, ela não é aleatória, ela é organizada e com profundo conhecimento sobre toda a verdade. Então, quando a gente fala sobre fé na Bíblia, a gente tem um conceito primário, que é a aceitação da aceitação de Cristo. Ter fé é aceitar que Jesus Cristo me aceita. Então, o primeiro conceito que a Bíblia vai trazer sobre fé no Novo Testamento é um conceito passivo, é de uma coisa que você não faz, é uma coisa que Jesus fez por você. Um segundo conceito da palavra fé na Bíblia é a destruição da justiça própria. É você, por intermédio do Evangelho, destruindo tudo que é justiça que você constrói. A terceira ideia de fé na Bíblia é que você confia no caráter de Deus. Também, mais uma vez, é um conceito passivo. Você sabe que Ele é bom e você descansa nele. Agora, claro,
a gente precisa também pensar na palavra fé como uma certeza de que existe algo de Deus que é invisível, espiritual, sobrenatural, que está crescendo na minha vida, vive em mim e a cada dia cresce mais e mais. A gente começou desse quinto ponto, de entender que fé é uma expectativa daquilo que está para acontecer. Então, fé bíblica também é isso. Mas se você olhar nesse sexto ponto, você vai perceber que fé é um sentimento, uma percepção de que nada mais precisa acontecer. Ou ainda, de uma forma mais profunda, de entender que já aconteceu. Olhar para a Bíblia com um olhar de aleatoriedade é não conseguir organizar todos esses 7 pontos ao mesmo tempo. Você só vai ter um pensamento saudável, você só vai conseguir ler e entender a Bíblia se você organizar e juntar todos os 7 pontos. Se você colocar só um, só 2, a Bíblia não vai fazer sentido e você não vai conseguir trazer ela para a prática da maneira correta. Você vai acabar distorcendo, trocando os significados em relação à palavra de Deus. A última barreira, a barreira da lógica bíblica. Muitas vezes a gente está acostumado a pensar a partir da lógica grega e o grego está sempre querendo como funciona, é sempre dualista, é sempre preto e branco, sol e lua, dia e noite, e ela sempre fala de uma verdade porque ela não consegue organizar. A lógica bíblica é necessariamente uma lógica hebraica, que ela não está muito preocupada com como funcionam as coisas, mas ela está preocupada com a intenção das coisas. Uma coisa que eu gosto de falar para ilustrar é que a lógica grega é como se fosse aqueles fios mais antigos, grossos, que tem um fio único de cobre por dentro, ou seja, ele só consegue trazer uma ideia por vez. A lógica hebraica é como se fosse uma fibra ótica. Você abre e você vê vários fios ao mesmo tempo transmitindo informações de uma maneira ilimitada. O próximo ponto, depois que a gente vence essas 5 barreiras, a gente traz isso para relacionar com a vida. O abismo que acontece é porque se a gente se perde na leitura, se a gente se perde na interpretação, quando a gente vai criar ponte, a gente fica entre a fantasia e a realidade. E como que a gente faz relação da fantasia com a realidade? A gente não consegue. Ou a outra possibilidade é fazer uma ponte entre um monte de remendos que a gente faz do texto bíblico e a realidade. A consequência é que a nossa interpretação, que o nosso conhecimento bíblico falta, carece efeito, poder, porque essa mensagem está misturada. Ficamos respondendo questões vazias, por muitas vezes a gente acaba respondendo coisas que ninguém está perguntando, ou respondendo coisas que não tem nenhuma importância para a transformação da vida. E a provocação que eu faço então para a gente terminar isso, boa intenção, será que é isso? Será que falta boa intenção nas pessoas para elas lerem a Bíblia? Eu preciso te dizer, boa intenção não resolve a leitura. Quando o assunto é leitura, precisamos entender que ler com sinceridade é completamente diferente de entender corretamente. Você pode estar muito sincero, você pode ser muito sincero, mas se você está interpretando errado, você está entendendo errado. Se a questão é o texto, podemos estar ou do lado certo ou do lado errado. Mais uma vez, por conta da cultura, a gente transforma a questão de ler a Bíblia como uma questão de sinceridade ou falta de sinceridade. Sinceridade não ajuda a interpretar a palavra de Deus. E quando a gente finalmente consegue fazer uma boa interpretação do texto bíblico, a gente traz o equilíbrio de todas essas coisas, porque você enxerga o que você está vendo. Você vê a Bíblia, você vê a vida, você vê as pessoas que estão do seu lado, você olha para as Escrituras e depois que você olha para a Escritura, você enxerga o reino, você percebe o valor e o significado da lei, você percebe o real sentido do Evangelho, você olha para a cultura, consegue conversar, dialogar quando necessário e, por último, você consegue olhar para dentro de si, do seu ego, e aí essa mensagem realmente tem poder para te transformar de forma poderosa. A história de Filipe e o eunuco está caminhando no caminho e lendo um texto, e Filipe pergunta, você entende o que você está lendo? Entende o que lês? E a resposta do eunuco é fantástica, ele responde assim,
Como eu vou entender se ninguém me explicar? Isso traz algumas aplicações e algumas questões fundamentais para a gente entender. O Espírito Santo agiu de forma sobrenatural para que Filipe ajudasse ao eunuco, lesse de forma correta e entendesse de forma correta. O Espírito Santo agiu. Então, as aplicações são as seguintes. Primeiro, o eunuco continuava a ler, mesmo sem ter o entendimento correto. Leia. E não importa se você já está entendendo com profundidade, o seu papel, a sua responsabilidade é continuar lendo as Sagradas Escrituras. Em segundo, o eunuco esperava que alguém o ajudasse. O eunuco esperava que fosse auxiliado de alguma forma. Em terceiro, o Espírito Santo providenciou Filipe para ajudar a ler e interpretar. Agora, cuidado com esse entendimento. Mais uma vez, não deixe a cultura te enganar. O Espírito Santo levou a pessoa Filipe, para que Filipe, perto dessa pessoa, ajudasse ele a chegar na interpretação correta. Não foram simplesmente as palavras certas, não foram simplesmente frases corretas colocadas no momento correto. Foi uma pessoa enviada pelo Espírito Santo para que a interpretação pudesse acontecer de maneira correta. Eu quero dizer, para que você se certifique de estar usando as ferramentas de maneira apropriada. Existe um livro chamado justamente Entendes o que Lês, de Gordon DeFee e Douglas Stuart, que eu recomendo a sua leitura para que você comece a pensar na sua interpretação bíblica. E todas essas ferramentas que a gente está conversando e que está aí na sua tela, nesse slide, a necessidade de uma boa tradução do texto bíblico, as ferramentas adequadas, né? Aprendendo a pensar dentro do contexto, pensar na hermenêutica, lembrando que hermenêutica é simplesmente, tão somente interpretar o texto. Certifique-se de que ao ler a Bíblia, vocês estejam com as ferramentas corretas para que você não seja impedido por cada uma dessas 5 barreiras que foram colocadas para você. Nós do Mundo Bíblico colocamos à sua disposição o nosso curso de bacharel para que essas ferramentas estejam ao seu alcance. Agora eu quero falar o que tem dentro do nosso curso de bacharel livre em teologia. Ele é 100% online, tem uma metodologia de aula incrível e que os alunos que fazem parte nos enchem de alegria quando enviam seus comentários. Dá só uma olhadinha em algumas dessas centenas de comentários que recebemos. A Nil diz assim: tem me mudado muito, passei a ver as coisas de uma maneira diferente. Deus tem me tocado muito depois que comecei meu curso de teologia. Até no culto eu me senti diferente. Muito bom mesmo. A Núbia diz: a paz do Senhor a todos, comecei meu curso hoje de bacharel em teologia. Muito bom, as aulas bem explicadas, não tem como não aprender. Se você não se matriculou ainda, não perca tempo de aprender mais da palavra de Deus. Vamos até o final com fé em Deus e mais conhecimento. O Mizaki, ele até deixou pra gente um vídeo, se você quiser assistir, está lá no nosso site, mas ele também deixou o seu depoimento aqui. E ele diz: quero aqui agradecer primeiramente ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito por mim, agradecer também a todos que compõem esta instituição de ensino teológico. Acabei de receber o meu diploma, estou muito feliz e para aumentar a sua disposição para estudar, mas está aí a prova: estude, aprenda e nunca mais você será o mesmo e a sua visão será muito ampla para a palavra de Deus. E não esquecendo da comunhão com o Espírito Santo, paz a todos. Essa é uma foto que ele deixou pra gente, compartilhando a alegria de ter recebido o seu diploma em bacharel livre em teologia. O Marcelo Menezes diz assim pra gente: olá, boa noite, graça e paz. Quero agradecer a oportunidade de aprendizado que o Instituto Mundo Bíblico tem proporcionado, agregando valores e contribuindo para o meu crescimento pessoal, profissional e espiritual através do curso Bacharel em Teologia. Esses então foram os nossos comentários, tem vários deles lá no nosso site, se você quiser acompanhar. E a pergunta que eu faço para você: e agora, qual é o seu próximo passo? Eu acredito que pode ser, que deve ser o mesmo passo que os nossos alunos já tomaram. E hoje eles conhecem mais da palavra e aplicaram conhecimento em suas vidas
em seus ministérios e cresceram não só em conhecimento, mas também em graça. Talvez você esteja se perguntando, mas o que eu vou aprender nesse curso? Então, deixa eu mostrar para você, a gente vai abrir o portal, a gente vai entrar dentro do curso e navegando pelo portal do curso, você vai enxergar exatamente o que o nosso curso tem para te oferecer. Aqui agora nós estamos dentro do nosso portal. No primeiro módulo, como você pode ver, a gente tem a introdução, a gente dá um panorama sobre a Bíblia, um panorama sobre o Antigo e sobre o Novo Testamento. A gente trabalha a ideia da leitura, da interpretação da Bíblia e um guia para a vida cristã. No segundo módulo, a gente mergulha dentro do ambiente da teologia bíblica no Antigo Testamento. O que é isso, pastor? O Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos, o livro de Jó. A gente dá uma atenção especial no livro de Jó. No terceiro módulo, a gente tem a teologia bíblica do Novo Testamento. A gente aprende sobre a Palestina na época de Jesus, nos tempos de Jesus, as cartas paulinas, as cartas gerais. A gente dá uma atenção especial para a carta de Hebreus e a gente trabalha de uma forma muito especial o livro de Apocalipse. No quarto módulo, a gente trabalha a teologia sistemática. A teologia sistemática ela organiza todo o pensamento bíblico. Então a gente entende e agrupa os atributos de Deus, a doutrina da salvação, e a teologia sistemática nos ajuda a equilibrar e tornar o nosso conhecimento mais saudável. No módulo 5, a gente trabalha a língua grega, entendendo a importância de ter essa ferramenta na interpretação do texto bíblico. No módulo 6, trabalhamos a hermenêutica e exegese no grego. Lembrando que hermenêutica se trata tão somente de interpretação, possibilitando que cada vez mais você possa interpretar o texto bíblico de forma adequada. No módulo 7, a gente trabalha a introdução à psicologia, lembrando que nos nossos ministérios a gente sempre lida com pessoas. E o objetivo desse módulo é te equipar para cuidar e observar as pessoas da melhor forma possível. E finalmente, nós temos o módulo 8, que trabalha para a formação de líderes, feito especialmente para você que já está liderando ou que quer liderar dentro da estrutura da igreja. Então trabalhamos aconselhamento pastoral, homilética, para te ajudar a melhorar a sua pregação. Lembrando que o nosso curso é feito por 8 módulos com 45 disciplinas. Vocês entendem a dimensão, a profundidade que queremos te levar? Eu tenho certeza que depois que você começar o curso, nada mais será como antes. Bom, agora deixa eu te explicar melhor como funciona o curso. O curso é 100% online, 100% em videoaulas e acompanha todos os materiais que você precisa, como apostilas e exercícios para fixar ainda mais o conteúdo. São ao todo mais de 135 aulas e estamos sempre atualizando e colocando novas aulas. Total de mais de 1.600 horas de curso, incluindo aulas, leitura, estudos, apostilas, exercícios e avaliações. Acesso liberado ao curso imediatamente após o pagamento único da matrícula. Não temos mensalidades, é apenas um único pagamento que você pode parcelar em até 12 vezes no cartão e só. Você terá acesso total ao curso e a todos os recursos. 2 anos de acesso à sua área de alunos e suporte com toda a nossa equipe. Você pode assistir de onde quiser, a hora que quiser, seja do celular, computador, tablet. É só ter uma conexão com a internet e pronto. Após a finalização do curso e aprovação, nós enviaremos gratuitamente para a sua casa o seu diploma histórico escolar e carteirinha. O curso é 100% online, mas o diploma nós fazemos questão de enviar para a sua casa gratuitamente via correios. Enfim, pessoal, acredito que conhecendo por dentro do nosso portal de alunos, vocês perceberam por que os nossos alunos gostam tanto de estudar com a gente. E agora, eu queria apresentar uma oportunidade para você fazer parte da nossa família de alunos e acessar hoje mesmo todo o nosso conteúdo do curso.
Hoje, nós estamos abrindo uma oportunidade para você acessar tudo isso que você acabou de ver. E o valor da matrícula do curso Bacharel Livre em Teologia é de R$ 717. E isso é por uma boa razão. Inclui todo o material do curso, todas as videoaulas, apostilas, suporte comigo e com toda a equipe do Mundo Bíblico. E ainda garante o seu diploma, carteirinha e histórico escolar. E se você está pensando que é muito caro, fica comigo porque hoje você não vai pagar esse valor. E antes de eu falar do valor da matrícula do curso, deixa eu falar do bônus que você vai receber, você que está acompanhando, você que está assistindo essa aula. Se você finalizar a sua matrícula hoje, olha os bônus especiais que a gente preparou para você. Bônus 1. Se você conseguir fazer a sua matrícula hoje, você leva de graça o plano de estudo Mundo Bíblico, um plano que vai te ajudar a organizar a sua agenda e o tempo que você quer separar para estar fazendo o seu curso. Como nós temos pouco tempo hoje em dia, com a correria, esse plano vai abrir um espaço na sua agenda e priorizar o seu momento com Deus. Este bônus não é vendido separado e é só para os nossos alunos, mas se fosse, teria um custo de R$ 97, mas vai sair de graça hoje para você. O outro bônus é um kit de estudo avançado. Dentro desse kit, você vai ter acesso a mapas bíblicos, mostrando detalhes das viagens missionárias, as divisões das tribos e reinos, enfim, um conteúdo riquíssimo. Dentro do kit, também terá um dicionário bíblico e a Bíblia online, tudo para você não precisar sair do portal de alunos. Eu não sei você, mas eu sei o que é precisar estudar a Bíblia e ter que sair pegando material em todos os cantos. Aqui não. Tudo estará dentro do seu portal de alunos. Esse bônus tem um valor de R$ 97, mas também sairá de graça hoje. O bônus 3 é uma série de aulas e palestras sobre diversos temas muito relevantes para a sua caminhada com Deus. Teremos aula de oratória para você perder o medo de falar em público e não cometer certos erros na hora de falar. Teremos aula para quem quer se aperfeiçoar em preparar pregações e esboços. Nós temos um conteúdo exclusivo para você. Temos também um mini curso de música na igreja, te ajudando a entender esse tema tão relevante e pouco comentado nos dias de hoje. E para fechar essa série de estudos, uma palestra falando sobre o sucesso e o fracasso. Um conteúdo exclusivo e muito importante para a sua vida. Bom, esta série de aulas e estudos tem um valor de R$ 197, mas também sairá gratuitamente para você, finalizando sua matrícula hoje. O quarto e último bônus é nada menos que uma comunidade exclusiva para alunos. Você não estudará sozinho, você estará sendo acompanhado por mim e toda a equipe do Mundo Bíblico. Se durante o curso você tiver dúvidas sobre alguma aula ou algum tema, é só perguntar para mim que eu mesmo vou responder. Eu sei como é ter dúvidas sobre a Bíblia e não ter ninguém por perto para te ajudar a responder. Mas isso não acontecerá mais com você. Agora, dentro do seu portal de alunos, você pode tirar todas as suas dúvidas. Esse bônus não tem um valor, por ser algo realmente único e exclusivo. Mas vamos colocar um valor simbólico, uns R$ 97. Mesmo assim, será um presente para você. Só recapitulando rapidamente aqui, o curso completo tem um valor de R$ 717, mas os 4 bônus exclusivos, somados, dariam aproximadamente R$ 478, dando um valor total de R$ 1.195. Eu sei que hoje isso não é a realidade para muitas pessoas. Por isso, nós do Mundo Bíblico estamos trazendo uma condição única para você agora. E o valor do curso está longe desse valor. Mas só para ficar claro que esse é o valor justo e real do curso. Nós falamos que teríamos uma surpresa no valor e chegou a hora de revelar essa condição única para você que está acompanhando essa aula. Preparados? Todo mundo comigo? Prestem atenção. Para você que se matricular agora no curso de Bacharel Livre em Teologia, você ainda vai levar mais um bônus
que é o primeiro módulo do nosso curso de escatologia bíblica, totalmente de graça. São 4 aulas falando sobre o fim dos tempos. São aulas realmente imperdíveis. Além de todos os bônus, você ainda vai ganhar mais esse presente, mas você tem que se matricular agora, nessa aula, para validar os bônus. Pessoal, nós estamos fazendo isso realmente de gratidão a todos vocês que acompanharam essa aula e ficaram comigo até agora. Então é uma forma de recompensar a você que está aí ansioso para fazer a sua matrícula. E essas condições nós não repetimos em outras circunstâncias. Nós estamos fazendo isso só aqui, para você que está acompanhando essa aula. Eu até recomendo que você seja rápido e assim que liberar o botão de matrícula, você corra e já faça a sua matrícula. Então você não vai precisar pagar aquele valor de R$ 1.195, que é o valor justo e real do curso. Você só vai precisar pagar o valor de 12 vezes de R$ 29,90 sem juros. O botão já está aparecendo aqui ao lado, é só clicar e já fazer a sua matrícula para o curso agora. Gente, oportunidades assim, como todos esses bônus, nós só fazemos em aulões assim. Isso não é sempre. Isso está incluso todo o material do curso, tudo que eu falei até esse momento, inclusive todos os bônus. Eu gosto de fazer uma conta simples quando eu quero fazer um investimento. Se você pegar o valor de R$ 29,90 e dividir por 30 dias, isso dá menos de R$ 1 por dia. É um valor praticamente simbólico, pessoal. Imagine que por esse valor você vai estar se matriculando no único curso de bacharel livre em teologia, 100% em videoaulas, com mais de 5.000 alunos estudando em mais de 10 países. Mas esse valor de 12 vezes de R$ 29,90 você só poderá passar no cartão de crédito. A segunda opção é no boleto bancário à vista. Se você fizer a sua matrícula agora, você já acessa a sua área de alunos hoje, porque após a aprovação da sua matrícula, nós enviamos imediatamente o acesso para você por e-mail. Tá certo, gente? Por isso, não perca a oportunidade agora. E talvez você ainda esteja com um pouco de receio, pensando: pastor, eu queria conhecer o curso antes. Então eu vou tirar esse peso de você. Nós daremos garantia total de 15 dias. Você acessa o curso, faz várias aulas e exercícios, mas se por algum motivo você não quiser continuar, não gostar de alguma coisa ou quiser abandonar os estudos, é só enviar um e-mail para a equipe do Mundo Bíblico e dentro desse período de 15 dias nós devolveremos todo o seu dinheiro. Simples assim. Quantas vezes nós compramos coisas que não gostamos e queremos devolver? Não é mesmo? Mas infelizmente em muitos lugares isso é impossível, seja livros, roupas, comidas, enfim. Aqui com a gente não. Estando dentro do prazo, nós devolveremos o seu dinheiro, basta avisar nossa equipe, ok? Bom, agora eu quero liberar o botão de matrícula para você, que quer garantir essa oportunidade agora. O botão já está aparecendo aqui ao lado, é só clicar e já fazer a sua matrícula para o curso agora. Gente, oportunidades assim, como todos esses bônus, nós só fazemos em aulões assim. Isso não é sempre. Realmente é uma oportunidade única para você levar todo esse conteúdo para casa e começar a estudar a palavra como você nunca fez antes. Então clica no botão do lado e você já vai ser redirecionado para o lugar seguro de pagamento. Lá, você poderá escolher a opção em 12 vezes sem juros. Vai ser muito gratificante em ter você estudando aqui com a gente. Então sejam bem-vindos, novos alunos. Foi realmente gratificante estar aqui com você. Os bônus já estão dentro do seu portal de alunos. E se o botão ainda está aparecendo ao lado, clique agora e garanta todos os seus bônus. Então é isso, pessoal. Eu realmente espero que você consiga finalizar a sua matrícula. E se caso o sistema de pagamento fique um pouco lento, eu só peço um pouquinho de paciência para você. Mas fique tranquilo, que nós iremos liberar os bônus para quem finalizar a matrícula por aqui. Ok? Então o botão está aparecendo para você aí, finalize a sua matrícula. Eu só vou virar a câmera para você para eu poder me despedir de vocês. Ok? Estou aparecendo aí na sua telinha de novo. E agora para me despedir de você. Primeiro eu quero agradecer porque você ficou até o final conosco,
E eu creio que essa parceria entre Instituto Mundo Bíblico e você vai ser profundamente abençoadora. E você que já realizou ou finalizou a sua matrícula, eu quero te desejar as mais boas-vindas possíveis. Que realmente Deus possa fazer um trabalho profundo e inédito no seu coração. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade.